Isso aí já deixa até inibido, né? Eu sou tímido. Então, o tetraedro é uma figura geométrica, é uma figura não, um objeto geométrico, né? Que tem 4 lados iguais, 4 triângulos. Mas aqui eu fiz errado, isso aqui está muito maior que os outros, então ficou tudo torto. Não gruda de jeito nenhum esse negócio. No caso, mesmo assim, ele sempre cai de pé, olha, tá certo? Daqui. Porque a altura dele, o centro de gravidade dele é um terço da base. Porque daqui até aqui é a terça parte. Tá? Então está muito baixinho. Então ele não cai nunca. Eu posso virá-lo, mas ele não cai. Certo? Não cai de jeito nenhum. Precisa virá-lo. Entendeu? Senão ele cai sempre. Pronto. Tá? Que nem gato. Então, o tetraedro é uma figura então curiosa, né? Eu me lembro disso aqui porque me caiu o teorema disso aqui na faculdade, no primeiro colegial, o professor queria me pegar de todo jeito, que eu fazia farra, então ele chegou a minha vez e falou: prova, o centro de gravidade do tetraedro regular. Eu tinha estudado só aqui. Me lembro muito, um russo chamado Konstantin Grodzki, que eu dava aula no colégio estadual, quando eu tinha fome de colar tudo. Você está mal aí, né, filho? Não, tudo bem. Tá bem? Colava tudo. Então, todos os professores diziam que ele colava e ele colava assim. Um dia os professores ficaram em 3 para tomar conta dele. E puseram então na mesa do professor. Ele ficou sossegado, tinha escrito tudo na mesa do professor. Ele desconfiou, tinha escrito toda a prova na mesa, então colou tudo. Era um colosso, né? Merecia ser deputado. Tinha vocação. Chama-se Konstantin Grodzki Calheiros. Bem, então, o tetraedro é uma figura então equilibrada. É a figura mais estável que tem. A figura é o objeto geométrico mais estável que tem. A figura é um desenho só, né? Sim. Esse aqui é um objeto. Então a figura é o objeto mais estável que tem. Bota ele fora aí. Então, na Idade Média se dizia que o homem devia ser assim, tetraédrico, quer dizer, equilibrado. Porque tem que ter 4 virtudes, como o tetraedro tem que ter 4 faces. Tem que ter a justiça, prudência, temperança e fortaleza. São as 4 virtudes cardeais. Então o homem que tem as 4 virtudes era um homem tetraedro. Certo? Muito bem. Então o homem equilibrado, perfeito, seria assim, os santos são assim. Portanto Adão era assim. Adão era tetraedro, antes do pecado. Depois do pecado ele ficou torto, que nem meu desenho aqui, que nem o meu objeto. Ficou. Nem com o durex ele ficava de pé. Então, melhor o meu tetraedro do que o Adão antes do pecado original. Tudo bem? Sim. Então, tetraedro quer dizer, então, equilíbrio. Por causa que tem as 4 virtudes relativas ao homem. A temperança, que significa o equilíbrio no uso dos bens. A fortaleza, a coragem de enfrentar os males. A prudência, que controla quanto deve se fazer, buscar o bem, quanto deve se renunciar ao bem, quanto se deve atacar e quanto não se deve atacar. E a justiça, que é a união de todas essas 3 virtudes. Porque 3 virtudes formam uma só, que é a justiça. Bem, então Adão tinha as 4 virtudes. Ao lado disso, nós temos que compreender o seguinte: há 3 temas que nós temos interesse. Só 3 temas, que são Deus, o próprio eu e o mundo. Nós só estudamos 3 coisas: Deus, o mundo e eu. Porque nós somos colocados por Deus assim. Nós somos criados numa certa data. Quando você nasceu, filho? 14 de setembro. Opa! No dia da liberação da vista. Oh. Santa Cruz. Né? E que ano foi? 73. 73, está velho. Quanto você tem? 26? Sim, vai fazer 34. Ixi, tá mocinho, já de cabelo branco. Ele disse que é por causa da sogra. Não sabemos. Ele falou baixinho. Cadê ele? Não parecia. Não foi, não? Não sabe. Ela tortura e não sabe. Então, nós temos que ele nasceu em 73, Deus pôs ele no mundo. Deus, ele e o mundo. E ele tem interesse nessas 3 coisas, porque nós queremos, estamos no mundo para ir para o céu. E nós queremos nos salvar. E nós salvamos estando no mundo. Então são 3 assuntos que nos interessam: Deus, o próprio eu e o mundo. Nós estudamos o mundo por todas as ciências: física, química, matemática, etc. Geografia, que ensina onde está Pirituba.
Estamos perdidos no mapa. Tá certo? A química, do que são compostos os remédios, o que tem na comida, etc. Né? E outras ciências por aí. Bem, depois temos também interesse no próprio eu. Nós gostamos de nos conhecer. Então nós temos interesse em conhecer o nosso próprio temperamento, nós gostamos da nossa história, nós gostamos do nosso modo de ser, nós gostamos da nossa personalidade. Por isso a pessoa mais simpática que a gente conhece é de manhã no espelho. Que legal. Careca legal, né? Os outros não acham, mas eu acho. Então, nós temos interesse nessas duas coisas. E claro, em Deus, porque Deus que nos colocou no mundo. Nós existimos no mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Então são esses três temas que nos interessam. Por isso a filosofia, ela estuda primeiro o ser, estuda as coisas. O ser é aquilo que existe. Depois, a filosofia se estende a estudar as coisas que estão fora de nós, que são o mundo, o eu e Deus. Por isso estuda Deus pela teodiceia, o mundo pela cosmologia e o eu pela psicologia. Tá claro? Então a filosofia se divide estudo do ser, que é a metafísica, e depois a metafísica geral, que é o ser, depois a metafísica especial, estudam os seres do mundo, cosmologia, o ser de Deus, teodiceia, e o ser do homem, o ser do eu, a psicologia. São os quatro bases, certo? A base de tudo é a metafísica, porque qualquer ciência que contraria a metafísica está errada. Então, por isso aqui, a base de tudo é o ser. Certo? Aqui é o ser. Hoje tem-se Deus, o mundo e o eu. Mas a base de tudo é o ser. A ciência mais importante que existe é a teologia. A teologia é mais importante porque ela é revelada por Deus e tem Deus por causa e por finalidade. Estuda-se Deus, por meio do que Deus disse para si mesmo. A teodiceia não. A teodiceia é parte da filosofia, estuda Deus pela razão. A teologia estuda Deus pela revelação. Então a teologia é a ciência que tem o autor mais elevado, que tem o mestre mais elevado, que é o próprio Deus, e tem o fim mais elevado, que é o próprio Deus também. Então a teologia é a ciência mais alta que existe. Do ponto de vista natural, a filosofia é a ciência mais elevada. A filosofia. E na filosofia a metafísica, estuda o ser que existe. A metafísica é a base de todo conhecimento. Aquilo que são as estacas de um prédio no chão, que mantém o prédio equilibrado, é a metafísica. A metafísica são as estacas de toda a ciência. Se num prédio nós temos algumas estacas em 4 pontos, as colunas vão se levantar nos 4 pontos. Se eu faço 4 estacas no chão e faço a coluna fora das estacas, a coluna vai afundar, não tem cabimento. Então toda a ciência se baseia na metafísica, assim como todo o prédio se baseia nas estacas. A metafísica é a estrutura fundamental de todo o conhecimento. Claro? Sem a metafísica não se conhece nada. Bem, então estuda-se o ser em si mesmo, depois o ser pensado, que é a lógica, né, a criminologia, e depois a metafísica especial, cosmologia, teodiceia e psicologia. No estudo do eu também nos interessa muito, então dando um pouco em ordem isso aqui, no estudo do eu interessa muito também a arte, porque a arte faz vibrar o nosso eu, a arte toca o fundo do nosso eu. Então psicologia e arte são ciências muito correlatas. Bem, nós então estudamos essas três coisas, Deus, o mundo e o eu. Embora seja a teologia mais importante de todas, por ser uma ciência sobrenatural, embora a filosofia seja a ciência natural mais perfeita, a ciência mais interessante que todo mundo quer saber, principalmente as mulheres, é a história. Porque a vizinha diz assim, o que aconteceu? Ela brigou com o marido. Estourou a bomba na casa dela. Então, a história é que nos interessa muito, porque nós nascemos na história, estamos metidos na história. As outras ciências estão fora de nós. Nós estudamos a matemática, usamos a química. A história nós não usamos. Nós estamos dentro da história. Nós vivemos na história, não vivemos na química, não vivemos na gramática. Eu aproveito a química, aproveito a gramática, mas a história eu estou nela. Então eu estou envolvido na história.
As outras ciências existem fora de mim e para mim. Na história eu estou dentro e eu vivo nela. Então a história é mais importante, porque é na história que se encontra Deus, o mundo e eu. E são os 3 pontos que nos interessam mais. Tá certo? Tudo bem? Ótimo. Então, quando nós estudamos o ser, nós vemos que o ser, por excelência, é Deus. Deus é o ser. Nós não somos seres. Nós temos o ser. Assim como Deus é vida, e nós temos vida, mas eu não sou a vida. Eu posso morrer. Então eu não sou a vida. As plantas, os animais têm vida. O homem tem vida. E nós podemos perder a vida. Deus é a vida. Ele não perde a vida. Então nós só podemos ter vida porque Ele comunica a vida. Então Deus é vida. Assim também Deus é o ser. Nós não. Nós temos o ser. Antes de 73, Hector não existia, não tinha ser. Antes de 33, eu não tinha ser. Eu existo, eu tenho o ser. Eu sou um ente. Isso aqui é um ente mal feito, mas é um ente. Existe. Está claro? Deus é o ser, nós não somos ser. Nós temos o ser. Nós somos entes. Ente é aquilo que tem o ser, mas não é o ser. Tá? O ente é um particípio do verbo ser. Ele participa. Isso é um ente. Nós somos entes. Os entes são mais ou menos perfeitos. Uma nuvem é um ente que se desgasta. Tem uma duração muito pequena. Tá claro? A pedra é um ente que dura muito. O alface é um ente que estraga rápido. Certo? E assim por diante. Bem, então nós temos o ente. Tá certo? Deus é o ser. Os seres, eles têm uma gradação. O ser necessário é Deus. Sem Deus não há nenhum ente. Todos os entes recebem o ente deles de Deus. Recebem o ser por participação. Eles têm o ser, que é dado por Deus. Os seres têm uma gradação. Pedras, plantas, animais, homens e anjos. Tem uma gradação. Tá certo? Esses entes são assim, mais ou menos parecidos com Deus. Certo? O ente que mais parece com Deus é o anjo. O ente que menos parece com Deus é a pedra. Um ente é tanto mais ente, quanto mais ele tem ato. Deus é o ser absoluto porque ele é tudo. Os outros entes têm o ser, mas tem o ser num certo grau. Assim a pedra só tem existência. Tá certo? A planta tem existência e tem vida. O animal tem existência, vida e movimento. Tá certo? E assim por diante. Tudo bem? Os entes tendo gradação, eles nos colocam uma gradação do bem. Todo ser, Deus é ser, Ele é a bondade, Ele é a verdade, Ele é a sabedoria, etc, etc. Então, assim como Deus é a verdade, todo ente é verdadeiro. Os entes não são a verdade, mas eles têm a verdade. Então, um sapo é verdadeiramente sapo. Tá claro? Uma pedra é verdadeiramente pedra. O ser deles tem uma verdade. Eles são o que eles são. Não é que são como Deus absolutamente. A pedra pode ser destruída, né? Pode ser moída. Então, eles têm a pedra tem a entidade pedra, tá certo? E pode perdê-la. Pode ser queimada, pode ser volatilizada, assim por diante. Mas tem o ser mineral nela. Bem, os entes então têm uma gradação de ser, não é isso? São entes mais ou menos próximos de Deus. Todos os entes são verdadeiros. Então, cada coisa, esse aqui é verdadeiramente madeira. O ente, isso aqui é madeira. E é verdadeiramente madeira. Não é falsificado. E por ser madeira é bom. Quanto mais ela é madeira, melhor ela é. Se ela estiver pichada de cupim, ela não é boa. Porque ela já não é verdadeiramente madeira. É uma madeira pichada. Está carcomida, está moída pelos animais. Alguma coisa destruiu o ser dela. Está bem entendida, não? Tudo bem, não? Então os entes têm uma gradação de verdade neles. Mesmo entre os homens. Há homens que são verdadeiramente homens, tá certo? Então, quando se vê um homem que pode falar, esse é um homem mesmo, tá claro? O Churchill era um grande homem, era verdadeiramente um homem, tá certo? Há outros que são menos, né? Não falei mal de ninguém, está gravando. Tudo sabe o que eu pensei.
Há homens que parecem mais jegues, outros que parecem mais porcos, outros que parecem mais raposas do que seres humanos, tá certo? Um homem, tanto mais homem, quanto mais ele é racional. Então, quanto menos ele é racional, menos ele é verdadeiramente homem. Exemplo, noivo. Perdeu outras qualidades. Mais baixo da vida. Bem, tudo bem? Mas essa é uma coisa que se cura, não tem? Isso. Depois que casa, recupera toda a sabedoria. Bem, todo doente é bom, por ser verdadeiro. Quando eu tenho um carro verdadeiramente caro, eu digo, esse é um carro de verdade, esse é um bom carro. Ele é bom na medida que ele é verdadeiro. Ser verdadeiro e bom são iguais. Tudo que é ser é verdadeiro, tudo que é ser é bom. Então as coisas são diversamente boas. Por que Deus fez as outras coisas? Para servir o homem. Então, nós comemos feijão, nós fazemos remédios, nós usamos os entes. Claro? Tudo bem, né? E nós conhecemos a verdade de cada um deles. Tudo bem? Nós, por exemplo, acordamos de manhã cedo, dormimos por quê? Para descansar. Para descansar para quê? Para poder trabalhar. Para poder o quê? Cansaço. Então, o trabalho é para ter comida. Come para viver. Vive para quê? O vive-se para quê? Vive-se para conhecer. Para conhecer. Conhece para quê? Para amar o bem. Então o homem existe para conhecer, amar e servir a Deus. Esse mundo, para gozar para sempre o outro. Então o mundo, ele é um espelho de Deus. E conhecendo as coisas do mundo, se conhece Deus. Por isso São Paulo diz na Epístola aos Romanos, no primeiro capítulo, versículo 20, as qualidades invisíveis de Deus se tornaram visíveis depois da criação, através das coisas criadas. Conhecendo as coisas, nós conhecemos Deus. Vendo como o mar é imenso, como o espaço é imenso, vemos como o deserto é imenso, nós temos ideia que Deus é infinito. Tá claro? Vendo que uma coisa é boa, que outra coisa é melhor, que outra é melhor ainda, eu tenho ideia de bom total, é Deus. Tá certo? Todas as qualidades do mundo são qualidades por participação nas qualidades de Deus. E eu conheço Deus através das coisas do mundo. Então Deus fez o mundo como um espelho dele, para que nós o conhecêssemos. E as coisas ruins, professor? As coisas bonitas? Ruins. As coisas não são ruins, todas as coisas são boas. Diga uma coisa bem ruim. A sogra. Tirou a palavra da minha boca. A sogra é bom, porque deu a filha dela para você. Não é? Os maus, por exemplo, se rebelar contra Deus. Eles são bons. Os demônios. Não, o demônio como ser é bom. O demônio tem inteligência. Tem uma inteligência melhor que a nossa? Tem ou tem? Tem. Então, tem muita vontade mais que a nossa. Ele usa mal, mas ele é bom. Como ser, ele é bom. Ele age mal moralmente. Tudo que Deus fez é bom. Se Deus tivesse feito uma coisa ruim, não seria bom. Deus fez a pulga. A pulga é boa para alguma coisa. Eu não sei para quê. Não é para fazer costeleta de pulga. Os animais ruins, morcego. Tem uma utilidade. Se tirar os morcegos do mundo, vai nos prejudicar muito. Até o Lula traz o bem pra gente, dá motivo de piada. Ou sofrimento, né? Tudo bem? Todas as coisas que Deus fez são boas. Então, o veneno de jararaca, agora se descobriu, é um como chama, analgésico, um anestésico excelente. Tira todas as dores, até de cotovelo. E não tem contraindicação. Muito, os cancerosos que sofrem muito, dão agora cuspe de sogra pro fulano. Veneno de cascavel, de jararaca, coisa assim. Acho que é jararaca, né? Ou cascavel, não lembro mais. Muito bem, então, tudo é bom. Nós fazemos as coisas em ordem. Então, eu trabalho, eu como para viver. Vivo, trabalho, estudo para me salvar eternamente. As ações humanas são todas em ordem, tá certo? Porque as coisas são diversamente boas, elas têm uma ordem de bondade. Eu uso as coisas numa certa ordem. Então, o Fernando sai de casa, ele pega o automóvel. Ele não pega o automóvel para pegar o automóvel, ele pega o automóvel para ir a um lugar, para ir ao trabalho. Ele vai ao trabalho para trabalhar. Ele trabalha lá para quê? Para ganhar dinheiro. Trabalha, ganha dinheiro para quê? Para sustentar a família. Sustentar a família para quê? Para fazer filhos que sejam bons.
Para que ele teve filhos bons? Para que eles vão para o céu. Então todas as finalidades terminam sempre em Deus. As finalidades que nós temos são hierarquizadas até o último fim de Deus. Quando ele faz uma coisa que não é para Deus, tem algum erro aí. Quando uma coisa, uma ação, não é feita para Deus, estamos usando mal uma criatura, um ente. Tudo bem? Ótimo. Então, Deus criou Adão muito inteligente. E fez Adão semelhante a ele, com inteligência, fez Adão com vontade. E fez Adão a imagem semelhante a dele, porque tinha inteligência e vontade. E pôs nele a graça santificante. Então Adão era perfeito. Adão era tetraédrico e ele compreendia todas as coisas. Deus tinha feito todas as coisas por meio da palavra dele. Deus não tem palavra física. Deus não tem corpo, Deus não tem voz, não tem pulmão, não tem garganta, não tem engasga. Deus não pode se engasgar. Ele não tem garganta. Será que Deus pode ficar rouco? Não, não tem cordas vocais. Como é que ele fala? Deus não fala como nós. Quando está dito que Deus disse, seja feita a luz, Deus não abriu a boca e disse, seja feita a luz, porque ele não tem boca. Você não tem cabimento. Deus pensou na sua inteligência. Luz. E a luz existiu. O que ele pensou é. Quando ele pensa, ele teve ideia de luz, surgiu a luz física. Certo? Tudo bem? Pensou o anjo, surgiu o anjo. Pensou o burro, surgiu o burro. Tá certo? E daí para fora. Cada coisa que ele pensava era. Portanto, todos os objetos, todos os seres, todos os entes, são cristalizações da palavra de Deus. O mundo, então, é um conjunto de palavras de Deus. O mundo, então, é um poema. Então, pode-se ler o mundo. Por isso que, então, cada coisa é uma palavra de Deus. O homem inteligente, vendo o sapo, entende uma ideia que Deus teve. Vendo o leão, entende uma ideia. Vendo madeira, entende uma ideia de Deus. Vendo água, entende uma ideia de Deus. Esse é o homem sábio. Então ele lê as coisas, porque as coisas são cristalizações de uma palavra. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cantam a glória de Deus. Montanhas e colinas, cantai o Senhor. Ventos e tempestades, cantai o Senhor. Vales e planícies, cantai o Senhor. Todas as coisas cantam a Deus, porque são palavras de Deus. Adão compreendia muito bem as coisas, porque Deus tinha dado para ele 3 olhos. O olho físico, pelo qual ele via os objetos. O olho da inteligência, pelo qual ele compreendia que madeira é madeira e água é água, tá claro? E o olho da sabedoria, pelo qual ele entendia qual era a ideia que Deus tinha posto em cada ser. Tá? Então, 3 olhos. Quando Adão pecou, ele perdeu o olho da sabedoria. O olho da razão ficou míope. E só sobrou o olho físico. Daí nós damos tamanha importância para o olho físico. Eu vi. Então é verdade. Por isso Santo Tomé disse, enquanto eu não ver, não acredito. Vendo é que se crê. Certo? Então, para nós, o olho físico é de lado. Adão tinha os 3 olhos e compreendia o mundo perfeitamente. Certo? E por isso está dito que Deus falava com Adão na brisa da tarde. Não é que quando passava um ventinho, chegava a voz de Deus, Adão, pois não, estou aqui. Passou o dia, passei bem, a Eva me amorou um pouco, mas certo? Não é assim. Deus falava na brisa, porque a brisa, como a pedra, como a planta, como a árvore, como o mar, como a montanha, são produto de uma palavra de Deus. E então a brisa fala de Deus. Então ele entendia a brisa, entendia tudo. Certo? Não é que a brisa, a voz de Deus falasse com ele. É claro que Deus podia comunicar ideias diretamente à inteligência de Adão. Mas Adão não falava com Deus como eu estou falando com vocês, nem Deus falava com ele como eu estou falando com vocês. Porque Deus não tem boca. Certo? Bem. Então, Deus deu 3 ordens para Adão. Quais foram as ordens para Adão? A primeira ordem que Deus deu a Adão foi: domina a terra. Mandando que Adão dominasse a terra, Deus fez Adão rei do mundo. Deus é o supremo rei. Ele é o dominus. Ele é o senhor de tudo. Adão ia ser rei no lugar de Deus. Um rei por participação. Um rei feudal. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Assim, eu sou o dono da minha mão. Mas sou o dono inteiro. Se eu usar a mão para esbofetear o Hector, eu vou ser punido. Eu posso ir para o inferno por causa disso.
Então eu não posso fazer com minha mão o que eu quiser. Por isso minha mão, eu não sou dono completo dela. Eu tenho uso da mão, mas não a propriedade. Por isso que Nosso Senhor é chamado Nosso Senhor. Ele é dono do meu olho, do meu cabelo, da minha cara, do meu nariz, da minha mão. E eu tenho que dar contas aí do que eu tenho. Que Ele me deu em feudo para eu usar, mas que eu não posso passar para adiante e nem vender. Pois não pode vender órgãos. Foi não é dono. Tá certo? Por isso a mutilação é um pecado grave. Porque se mutila, peca gravemente. Tá certo? Há mutilações masculinas e femininas. As duas são crimes. Tá? Se eu cortar minha mão, pequei. Se eu me cortar a língua, pequei. Mas não somos donos de tudo. Nós podemos usar, mas não somos donos. Então, uma mulher que faz uma operação eliminando um órgão fundamental dela, que se chama outro, comete pecado, claro. Porque tem um nome desse órgão, é outro. Em latim quer dizer outro. É do outro. Vai ter um filho lá. Está entendendo? Quer dizer, útero quer dizer outro. Então, a mutilação sem pecado. Ori se mutilou para não cometer mais pecado. Pecou gravemente, vai para o inferno. Se não se arrepende, vai para o inferno. Esse pecado gravíssimo. Tá certo? Bem, então nós não somos donos. Eu não sou dono de minha mão. Se eu cortar minha mão, peco. Se eu cortar minha língua, eu cometo pecado. Todas as aulas que eu podia dar, que eu não darei, pequei. Claro. Então a língua é uma coisa muito boa, já dizia minha tia. Deus deu a língua para a gente se defender. A não ser, professor, quando você tem uma doença que você tem que retirar. Você não retira o órgão, você retira a doença. Então, é claro, não, se puder deixar o órgão. A mulher, às vezes, se eu tenho um câncer no rim, se der para tirar o câncer, deixando um pedacinho de rim, fica um pedacinho de rim. A gente não retira só quando não dá. Bem, mas isso muda muito o assunto. Eu diria para não intervir com coisas que estão colaterais. Esse negócio dos rins aí, a doação de órgãos entrou fora do lugar. Nós não somos donos de nós mesmos, eu não sou dono do meu nariz. Eu tenho que dar contas como uso o nariz. Certo? Está bem entendendo? Deus é que é o Senhor, o Dominus. Nós não somos Dominus. Nós somos senhores feudais. Eu tenho a posse e tenho a propriedade. Deus é o rei. Ele fez Adão rei do mundo. Domina a terra. Mas o reino de Adão é um reino por participação. Ele é rei feudal, em lugar de Deus. Certo? Deus que é o grande rei. Quem tem o poder na Santíssima Trindade é Deus Pai. Não quer dizer que o Filho e o Espírito Santo não tenham poder, mas o poder se atribui especialmente ao Pai. Então é Deus Pai que diz para Adão: domina a terra. Terra quer dizer Adama. Adão quer dizer feito de terra. Quando Deus mandou Adão se dominar a terra, disse: domine-se. Tem que se dominar. Claro? Os Nosso Senhor diz: bem-aventurados os mansos do coração, porque dominarão a terra. O manso é aquele que não quer impor vontade para os outros, que ele se domina a si mesmo. E por isso ele acaba dominando a própria terra. Não é que vai ser rei do mundo, vai dominar a natureza dele. Quem não quer dominar os outros, domina-se. Quem quer dominar os outros não manda nem em si mesmo. Então quem fez Adão rei foi Deus Pai. Deus Filho, que é a sabedoria de Deus, transmitiu a Adão a sabedoria. E disse para Adão nomear cada coisa. Então, passaram todos os animais e Adão pôs o nome que é conveniente para na Bíblia. Então, Deus deu para Adão sabedoria de profeta. Deus pensou sapo e criou sapo. Adão, vendo um sapo, tem ideia do que é sapo. A ideia de sapo em Deus fez criar o sapo como ele é. Tá certo? Vendo o sapo, ele tem ideia de sapo. A ideia de madeira. Deus fez madeira na sua mente, na sua inteligência. E fez isso aqui. Não a mesa, mas a madeira. Quem fez a mesa foi os homens. Deus fez a madeira. Vendo a madeira, eu tenho ideia de madeira. Então, Deus deu a forma para este ser. Com a inteligência, eu abstraio a forma da madeira. E compreendo o que é madeira. Eu compreendo o que é pato e o que é jacaré. Claro, embora jacaré pareça com lagartixa, eu sei, com a inteligência, diferenciar lagartixa e jacaré. E não é só pelo tamanho. Tá certo? A lagartixa não é um jacarezinho diminutivo, é um outro bicho, tá
Certo? Jacaré nunca solta o rabo, lagartixa solta. Jacaré não sobe nas paredes, lagartixa solta. É outro bicho. Parece, mas nem tudo que parece é. Tá certo? Lagartixa parece jacaré, mas não é. Certo? Bem, então, Deus deu uma forma para o ser, com a inteligência eu capto a forma e tenho uma ideia do ser. Então, uma transmissão da ideia de Deus para o ser como forma. Eu capto a forma e tenho ideia. Passa da ideia de Deus para o ser criado. Do ser criado, eu tiro a ideia por abstração e tenho ideia de água, de fogo, de jacaré, de boi, de urubu. Tá claro? Então, isso que é sabedoria. Adão põe um nome conveniente. Hoje nós chamamos camelo de camelo e boi de boi. Não quer dizer nada. Os nomes que Adão pôs, os nomes originais, eram bem corretos, definiam. Assim como o telefone define um ser que permite falar à distância, tele distância, foneim, falar. Telefone fala à distância. Automóvel é um ser que se move a si mesmo. O automóvel se move. É automóvel. O nome automóvel, telefone, televisão, são nomes bem apropriados. Tá certo? Mas, paçoca, quer dizer, barabadá, um barabadá, porque não vai na confusão, tá certo? Barabadá, não. Adão pôs o nome conveniente, porque Adão era sábio. Deus deu sabedoria para Adão, e ele não deu cada coisa que ela era. Então, quem deu sabedoria a Adão foi o filho, que é o profeta por excelência. Adão, então, era rei porque Deus Pai e transmitiu o poder de reinar. Deus Filho deu o poder de conhecer, de ter sabedoria e pôr nome nas coisas. O nome é a substância do ser, a forma do ser. E, finalmente, o Espírito Santo é a bondade de Deus. Por isso que Deus mandou Adão fazer o bem e não fazer o mal. Fazer o bem. Come de todos os frutos do paraíso. Isso fazer o bem. Proíbe comer aquele fruto. Não faça o mal. Então Deus deu para Adão um poder de fazer o bem e proibiu fazer o que era desordenado. Então Adão tinha, como todas as coisas eram boas, Adão tinha que renunciar ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? E a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma coisa boa. O que era ruim é de usá-la, mas ela era boa. A fruta era boa. Ele está proibido de usar. E Deus fez isso para ele poder fazer um sacrifício. Sacrificar, vem de sacro e fátio, tornar sagrado. O que é sagrado? Tornar sagrado é oferecer para Deus. Deus deu todos os frutos para Adão e Eva, mas exigiu, para reconhecer que eu sou o dono eminente, não pode comer esse fruto. Então tinha que fazer um sacrifício. Adão tinha que fazer, ser sacerdote. Sacerdote é que sacrifica aquela fruta ele não podia comer. Deixava estragar, mas não comia. Tá claro? Ele tinha que oferecer para Deus. Era de Deus. Não podia comer. Tá? Tinha um tempo certo para comer? Não. Nunca. A ele, Adão, É. não tinha vontade. Não, Mas daquela Deus- fruta. Não, aquela fruta não podia Nunca? comer. Deus Não. nunca pensou que ele podia comer. Sacrificar é renunciar a uma coisa. Então, nós sacrificamos um tempo da semana para Deus, o domingo. É para reconhecer que Deus é dono de todo o tempo. O nome Elohim quer dizer Senhor dos tempos. Elohim quer dizer Senhor dos tempos, dono dos tempos. Ele nos deu todos os nossos dias. Mas ele pede para reconhecimento que nós sabemos que foi ele que deu todos os dias, um dia de cada 7 damos para ele. Isso é o sacrifício. Sacrificar é reconhecer que uma coisa é de Deus, uma coisa boa. Entendeu? Professor. Agora estou sacrificando meu tempo para dar para vocês. Pois não. Pode-se dizer que se não houver essa... se não houvesse o sacrifício, a nossa liberdade não seria posta à prova? Não tem Não? nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver, não é questão da liberdade. Deus deu liberdade para o homem obedecer ou não. Mas sacrificar não tem liberdade. Eu sou obrigado a reconhecer que Deus é o dono. Eu não tenho liberdade para não sacrificar. Eu posso não sacrificar. Aí eu perco. Eu tenho liberdade para fazer isso ou aquilo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas sacrificar não tem nada a ver com a liberdade. Sacrificar é reconhecer que uma coisa é de Deus. Certo? Então você está jantando. Você resolve sacrificar uma batata. Então ele vai comer aquela batata. Você é dono da batata. Você pode usá-la. Mas você oferece aquilo para... Não vou comer aquela batatinha, está tão jeitosa, porque quero oferecer para Deus esse sacrifício.
Você não encontra uma barata e faz um sacrifício, não coma barata. E realmente não gosta de barata. Você sacrifica uma coisa boa, certo ou não? Tudo bem? Muito bem. Então Adão foi feito rei por Deus Pai, profeta por Deus Filho, sacerdote por Deus Espírito Santo, podendo fazer coisas boas e proibindo de desobedecer a lei de Deus. Certo? Tudo bem? O fruto da árvore do conhecimento é um fruto curioso. Porque a árvore tem um nome interessante, árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Árvore do conhecimento, em grego, árvore da gnose. O que Deus proibiu naquele fruto, aquele fruto era um fruto comum, provavelmente, não tinha nada demais. Mas Deus proibiu com um nome. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem é Deus, mal é o pecado. Ora, tem duas coisas que o homem não conhece. O que é acima dele e o que está abaixo dele, a última coisa, a matéria, por exemplo. Ou então o pecado. Nós não conhecemos Deus, porque Deus não cabe na nossa inteligência. Então o bem não cabe na nossa inteligência. Nós compreendemos bens secundários, bens naturais. O bem infinito não cabe na cabeça. No meu bolso não cabe nem uma jamanta, nem o salário do professor. A jamanta porque é maior que o meu bolso. O salário do professor porque não existe. O nada, não dá para pôr nada no bolso. Certo? Então, quando eu fiquei doutor, eu passei a ganhar, teve um momento de ordenado, que valia o preço de 2 mexericas. 2 mexericas. Pude comprar 2 mexericas a mais. Uma vez eu tive um aumento extraordinário de R$1. A festa. Aqui teve um cruzeiro. Bandone. Vou dar uma festa. Tranquilo isso. Então, eu podia comprar como na loja de R$1,99, prestação em duas pessoas. Então, deixa eu falar. O homem não pode conhecer o que está. No meu bolso não cabe jamanta e não cabe sabe professor. Na inteligência não cabe Deus infinito, que supera a inteligência. E não cabe o pecado. Porque o pecado é infinito. Então, Deus proibiu o homem que não podia conhecer duas coisas. Pretender conhecer Deus, só Deus conhece Deus. Segundo, entender o pecado, entender o absurdo. O homem não podia nem conhecer o impossível, nem conhecer o absurdo. O impossível é conhecer Deus, o absurdo é compreender o pecado. Então Deus proibiu. É proibido desejar compreender o impossível e conhecer o absurdo. Compreender o absurdo. Claro? Tudo bem? Então, por isso que era a gnose. A gnose, exatamente, ela pretende explicar como é que é a vida divina e que o homem, conhecendo como é o processo divino, ele é divino. E tem que explicar também o mal, qual é a origem do mal. Claro, considerar o mal como coisa. Enquanto que Deus tudo fez que é bom. Então, a narração da Sagrada Escritura mostra que Adão e Eva estão no paraíso e passeavam pelo paraíso. Quando se lê rapidamente, a gente tem a impressão, como conta a Catarina diz que Adão e Eva viviam no paraíso, cada um com seu lado. Irmão. O homem é social. Ele gosta de conversar, não, ainda mais a mulher. Então, assim, que outro para conversar, as orelhas não tem zumbi. Se ao menos ela fala sozinha. A Catarina fala, cada um vivia do seu lado. Um absurdo. Então ela catando fruta lá pelo mato, do lado dela e ele do lado dele. Uma coisa gargada. E a impressão que tem o pessoal que lê a Sagrada Escritura, porque ela é muito sucinta, que Adão e Eva estão no paraíso e a Eva estão passeando aqui numa tonta lá e chegou assim e falou: alô, olá. Oi, oi. Falou: por que Deus proibiu comer todos os frutos do paraíso? A boba Eva então respondeu: desculpe, ela é santa. Eva respondeu: então, não proibiu comer todos, proibiu comer só aquela fruta. Ganhou já a primeira parada. Mas por que proibiu comer fruta? Se comermos, morreremos. E a serpente disse: mentira. Disse: não é verdade. Não falei mentira, não é verdade. Se comerdes, sereis iguais a Deus,
conhecedores do bem e do mal. Então, o que a serpente disse é que Deus mentiu. E Eva acreditou. Tá certo? E pegou o fruto, comeu, deu para Adão, e que um trouxa comeu também. E por isso nós estamos agora obrigados a entrar na fila do ônibus, na fila do GPS. Tomar remédio para a garganta. Assim por diante. Tudo bem? Então, entrar na escola. Bem. Então, todos os males do mundo vieram disso. Se nós colocarmos uma balança, o pecado de Adão, que comeu o fruto proibido, e outro, todas as consequências, todos os males que houve na terra, pois pega todos os mortes que houve, com mortes naturais, com todas as dores, todos os cancerados que morreram, põe do outro lado os ossos deles, pesa mais o pecado dele. Pega todos os ódios que houve em todas as guerras, todos os crimes, pesa mais o pecado dele. Pega todas as desgraças, todas as traições, todas as baixezas, pesa mais o pecado dele. O pecado de Adão foi uma coisa imensa, certo? Não é um pecadinho pequeno, é um pecado gigantesco, porque ele acreditou no demônio. Deus mente, o ser mente. Então, isso eu tomo nota, o ser mente. Então, o ser de Deus não é verdadeiro. Deus mente. Deus não é bom. O ser é o que existe. Se o ser mente, Deus não existe. Deus é mentiroso, não há verdade. Deus é mau, não há verdade. Então, quando ela acreditou que o ser mente, ela acreditou que o ser, com esse maiúsculo, não existe. Que a verdade não existe. Que o ser nos mente. E que o ser não é bom. O ato não é bom. Então ela acreditou que não deve haver ser. O ser não existe. Não existe verdade, não existe bem. Então nada é verdadeiro, nada é bom. Não há moral, não há filosofia, não há inteligência, nada é verdadeiro. E como a inteligência mostra que a água existe, que a água é boa, que isso é verdadeiramente água, a inteligência mente para ver. Se Deus mente, todas as coisas mentem. Então, se o ser com S maiúsculo mente, todos os seres mentem. Então o mundo é uma grande mentira. A inteligência e os sentidos nos enganam. Portanto, o meu ser mente, o eu mente, Deus mente, o mundo mente, o eu mente. Não há tetraedro. O ser que está na base de tudo é mentiroso. Então não há nem Deus, nem eu, nem o mundo. Nada existe. O pecado de Adão foi um pecado de niquilismo. Niquilismo quer dizer nada tem existência. Níquel quer dizer nada. Certo? Nada existe. Não há verdade, não há moral. Nada vale. O mundo é um caos. A inteligência nossa nos engana. Certo? Não há finalidade nas coisas. Nada tem finalidade. Não há ordem no mundo, porque não há mundo. Não há ordem nas ações, porque não há nada. Certo? Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado contra o ser. Certo? Esse foi o grande pecado deles. Se nós enumerarmos os pecados de Adão e Eva que eles cometeram, são vários. Então o primeiro pecado que fizeram, o primeiro pecado é desobediência. Desobedecer a ordem de Deus comendo o fruto. Comeram por orgulho, para ser igual a Deus. Então o segundo pecado foi de orgulho. Terceiro, Eva viu que o fruto era agradável à vista e apetitoso. Quer dizer, era verdadeiramente um fruto e era bom para comer. Certo? Mas se o ser mente, como é que ela viu que era agradável? Tem uma contradição nela. Mas ela pecou por gula. Quis comer também aquela, não quis fazer um sacrifício. Então, o terceiro pecado foi de gula. Quarto pecado foi de blasfêmia. Porque o demônio disse que Deus mentira. E ela apoiou. Deus mente. Você não quer me abrir um pouco aquela porta? Está faltando oxigênio. O pessoal acordar. Então, se Deus mente, Deus é mentiroso. Ela aceitou. Foi uma blasfêmia contra Deus. Então, o quarto pecado foi de blasfêmia. O quinto pecado foi de magia.
Porque Eva sabia que comendo a fruta só encheria a beleza. Então ela pensava que uma causa ia produzir um efeito muito maior que a causa. Era como na companhia Sica. Entra chuchu, sai marmelada. Não tem, a primeira. Eu falo que no Brasil não tem produção de marmelada. O marmelau, não existe o país da marmelada, aqui não tem marmelau. Quase não tem árvore de marmelo. Tem a vara, né? Que às vezes o pai usava antigamente. Agora não usa mais. Então não tem mais marmelo, mas tem marmelada de monte, tem. Feito de chuchu. Então, no Congresso tem muita marmelada também. A Sica é uma fábrica mágica. Bem, então, tem tanta magia no Brasil. Bem, então foi um pecado de magia, usar uma coisa para ter um efeito muito maior. Que nem a feiticeira fura o boneco e mata a distância. Furar o boneco com uma agulha não pode causar morte. Mas a Eva tinha consciência de que, fazendo comer daquele fruto, o diabo ia dar para ela a divindade. Então é um pecado de satanismo. Daí é o sexto, né? Sexto é de satanismo. E o sétimo é um pecado contra o ser, um pecado antimetafísico, um pecado contra a inteligência, negando que há um ser. Então esse é o pecado mais grave, mais que o satanismo. Negação do ser, que nega até o diabo. Não existe diabo, não existe nada. Então, o pecado de antimetafísico contra o ser é mais grave de todos. Tá? Esses são os pecados de Adão e Eva. Certo? Por isso que Adão, pecando, teve todos os castigos que foram imensos por parte de Deus. Certo? O Pai Nosso, Deus fez o Pai Nosso, que é a oração mais perdida. Hoje me mandaram um estudo de um Pai Nosso que é cantado por aí, e eles diziam, quando nós cadê nos dai hoje, diz, o alimento de todo dia nos dai hoje. Porque não basta o pão, que é um alimento, quer dizer, um franguinho, um camarãozinho, pão só, uma salsicha também, né? A letra é o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, Senhor. Então, quer dizer, agora sim, nós somos de novo preocupados com o que a vez de comer. Ele quer garantir, ele desconfia de Deus, agora e sempre. Você sabe que quando glória é estirado sempre, né? Agora e sempre por todos os séculos não tem mais, né? Tá certo? Para comer tem. Opa. Agora e sempre. Não tem o século. Então, o Pai Nosso tem vários significados. Eu já expliquei vários deles no site. Mas esse aqui, vamos aplicar agora para o pecado de Adão. Adão queria ter lugar de Deus. Ele não queria que Deus fosse senhor de tudo. Ele reinou. Então eu queria que houvesse um dominus. Tá certo? Como diz o Frei Boff, esse velho barbudo lá em cima, que quer mandar em nós, tem que sair fora. Nós só temos esse Deus velho barbudo que quer mandar os 10 mandamentos em nós. Ninguém manda em nós. Adão também não queria ter um senhor acima dele, um dominus. Tá certo? Então que alguém. Adão não queria ter um dominus, não queria ter um senhor acima dele. Ele queria ser livre de domínio. Daí para a inglesa, freedom. Livre de domínio. Livre de domínio. Tá certo? Livre, ninguém manda em mim. Tá certo? E aí que ele se entregou. Então o diabo passou a mandar dele. Né? Então por isso que o Pai Nosso diz o contrário. Então diz o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. O nome é a substância. Tá certo? Então, reconhece em primeiro lugar o ser de Deus, o nome. Ele reconhece que Deus está no céu, está no mundo. Deus está acima do mundo. Então, o Adão quis ser livre do domínio de Deus. E por isso, tem que reconhecer em primeiro lugar que Deus está acima do mundo. Que Deus transcende o mundo. Deus é um ser que está acima do mundo. Reconhecer em primeiro lugar o ser de Deus. É a base do tetraedro. Tá certo? E depois diz, venha a nós o vosso reino. Não quer ser rei ele, mas tem que pedir que rei, Deus é o rei, venha a nós o vosso reino. Me domina. O pecado de Adão foi uma revolta contra o mando de Deus. Não pode comer, eu mando. Entendeu? Então, venha a nós o vosso reino. Tá certo? E tem que fazer a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Certo? E não a minha.
Então tem que obedecer. O bem é aquilo que Deus quer. Tá certo? Depois disso, o Adão foi trabalhar. E trabalhar, deixou de ser funcionário público, como era no paraíso, foi obrigado a trabalhar pesado, comerás o pão com o Senhor do teu rosto. E agora, depois do pecado, às vezes trabalha e nem come o pão, porque vem uma chuva e granizo, destrói o trigal e não tem pão. Tá certo? Não adiantou suar, porque pode perder toda a colheita. E por isso tem que pedir o pão nosso, tem que pedir. Tem trabalho com castigo, ainda tem que pedir. Tá certo? Depois, são as outras coisas. O mundo perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os nossos devedores, os outros. Eu faço mal aos outros, os outros fazem mal a mim. Eu sou tentação para os outros são tentação para mim. Tá certo? E depois, não nos deixeis cair em tentação. Porque nós temos uma tentação em nós mesmos. Isso aí se refere à gula. Porque o único pecado que não dá para fugir da tentação é a gula. Não pode não ter sogra. Ele passa a vida sem ter grandes raivas. Tá certo? Mas ficar sem comer não dá. Ele tem que comer. E a tentação de gula sempre tem. Minha cozinheira agora é excelente. Estou engordando. Então a tentação de gula sempre tem. Não dá para fugir. Então, primeiro tentação é os outros que dão. O mundo. Perdoar as nossas dívidas e perdoamos os nossos devedores, os outros, o mundo. Não nos deixeis cair em tentação, que vem de nós mesmos. A tentação vem da nossa natureza, simbolizada pela vida. Terceira, a tentação vem do diabo. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos do diabo. Porque depois do pecado não ficou sujeito à tentação dos outros, a da carne dele mesmo, a gula, e a tentação do diabo. Demônio é o mundo e a carne. Tá certo? Então o Pai Nosso representa essas três coisas. Tudo bem, então? Ótimo. Até aqui tudo bem, né? Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado extremamente grave e muito profundo, porque ele nega o ser mente. Como o homem perdeu a sabedoria, Adão não sabia mais ler o mundo. E Deus então foi obrigado a explicar o mundo. Mas Deus criou um novo livro, a Bíblia. A Bíblia foi feita depois, quando Adão perdeu a compreensão do ser. Adão não compreendia mais o que era o ser contingente. Então Deus foi obrigado a falar com a Bíblia. A Bíblia explica aquilo que Adão antes lia no mundo. Deus criou 2 livros. O mundo, cada coisa canta a glória de Deus, cada coisa é uma palavra de Deus, e o mundo, o conjunto de palavras de Deus, é um livro. Porque o conjunto de palavras só é um livro. E a Bíblia, que é um livro que explica o mundo. Sabe? Que explica Deus, o mundo e o eu. Então Deus escreveu 2 livros. A Bíblia foi necessário escrever depois que o homem deixou de compreender o mundo, quando perdeu a sabedoria. Tá certo? Depois o homem cometeu um novo pecado. Depois da Idade Média, surgiu de novo um pecado grande, que é o pecado da modernidade. A modernidade começa com o fim da Idade Média. O Papa, então agora começa a modernidade. Modernidade oficialmente começa em 1453. Mas isso é uma maneira de dizer, porque a mudança de época histórica é uma mudança incoativa. Tá certo? Então, o Robson, que hora fica à noite lá em Santo André? Não tem horário fixo. Bem desorganizado. Foi prefeito do PT, não tem nem hora fixa. E lá em Santana? Bagunça também. 6 horas, 6h15. Desorganizado, né? Não tem hora certa. Na Alemanha é ali, né? Na Inglaterra. 7 horas, Deus desliga o sol. Claro que não é. Porque a mudança da noite para o dia para a noite é um processo. Vai ficando escuro. Não tem hora certa. Pega-se uma data qualquer. Assim, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna é um processo lento. Nesse processo, pega-se uma data qualquer. Certo? Então, pega-se normalmente 1453, quando começa a modernidade, quando começa o Renascimento, a Reforma, o Humanismo. Uma autora importante chamada Francis Yates diz que a modernidade é magia mais gnose. Isso é bem interessante. Porque hoje em dia se fala a modernidade é uma coisa boa. A palavra moderno
quer dizer simplesmente nova. Essa palavra foi inventada por um monge no Renascimento, que pegou a história de São Italiano. Então, a história como um grande salame, não dá para comer tudo uma vez, então coloca 3 pedaços. A idade antiga, a idade do meio e a idade dele. A antiga era mais velha. Era a idade dos romanos, dos gregos, dos egípcios. A idade média, a idade depois de Cristo. Depois vem a idade moderna, que era dele, que era nova, a melhor de todas. A da média era assim chamada do meio, antiga, média, moderna. Certo? A moderna quis voltar para a antiga. Então não é que tem 3, tem 2. A idade antiga era pagana, a idade moderna é pagana. A idade antiga era gnóstica, a idade moderna também. A idade antiga era panteísta, a moderna também. Então nós temos 2 idades, a católica e a pagã. A história só tem 2 idades. A idade católica, que triunfou a igreja, e a idade guiada pelo diabo, pela sinagoga de Satanás, que é a idade do paganismo e a idade do novo paganismo, que é a idade moderna. Compreendeu, Fernando? Então não há 3 idades, não. Agora, essa colocação de 3 idades é uma tolice, depois da idade moderna, contemporânea, não tem cabimento. Depois já tem a idade do amendoim, da pipoca, da paçoca, então não tem cabimento. A idade média está ficando cada vez mais longe do meio. Tinha cabimento quando tinha só 3, então tinha a idade salsicha que estava no meio do estado. Estava no meio. E por que falam que hoje a gente está na pós-modernidade? Por causa de uma questão filosófica, depois vamos ver. Então, eles querem dizer que a modernidade fracassou. Então agora temos que dar uma outra saída. Tá? Entendeu, Jane? A pós-modernidade significa. A modernidade falhou, faliu, acabou. Então tem alguns filósofos que pretendem fazer uma continuação das ideias da modernidade ainda mais radicais. Outros não, que querem isso. Bem, então, modernidade é magia mais guinosa. Certo? A modernidade, diz o Papa Bento XVI, na aula de Regensburg, começou na verdade com Duns Scoto. Com Duns Scoto negou Santo Tomás e disse que o ser era uno e que não havia analogia de ser. Há um só ser e não tem gradação nos seres. Então, um só ser, panteísmo. E não tem gradação no ser. Ele negava a analogia. Ele estava negando um ser como ele é. Então, o pecado de Duns Scoto foi o pecado de não, negar o ser. Por isso que desde Duns Scoto se começa a negar que o homem seja capaz de conhecer o mundo. Começa-se então a negar o conhecimento metafísico. Por isso que na Idade Moderna se começa a valorizar o conhecimento físico. O metafísico é o fundamental, não. Dá para conhecer as ciências do mundo, matemática, física, química, mas conhecer o ser não. Seria o primeiro contra o segundo de novo. É, então vai se negar o ser. Então vai perder o fundamento, vai cair tudo. Então a ciência moderna é uma ciência materialista que é simplesmente uma ciência empírica, física, direta, material, mas não uma ciência que busca abstração. Por isso a ciência moderna, ela tende a não saber. A ciência moderna prefere fazer. Então tudo que a ciência moderna busca é fazer. Fazer coisas cômodas. Mas conhecer o que são as coisas, não. E nem conhecer o que é a ciência, não interessa. O que interessa é usar a ciência para si. Por que usar para si? Porque Adão foi posto para conhecer, o homem é racional. O homem foi feito para conhecer. Agora não. Se o ser mente, não adianta que ele conhecer o ser. O ser mente. A nova noção de ciência não é uma noção de ciência sapiencial, para saber o que as coisas são. É uma ciência utilitária. Eu vou conhecer as regras, como funciona o mundo, para fazer máquinas em meu proveito. É uma ciência sem conhecimento. A ciência caminha para ser pura técnica. E o que acontece hoje? O transistor todo mundo usa, ninguém sabe o que é. Sabe colocar as peças juntas, mas não sabe o que elas são. Então nós vivemos num mundo
como se nós fôssemos computadores do avião da TAM. Se o malete está no lugar errado, nós não sabemos. Funciona de qualquer jeito. Aí você não sabe se voar ou pousar. Entendeu? Não tem conhecimento. Só obedece umas regras de não tem mais nada. Então a ciência transformou em técnica. Certo? Então, e dos escotos vieram Ockham e Eckhart, que foram um panteísta, Ockham, e outro gnóstico, Eckhart. Mas a modernidade, todos os filósofos concordam, vai ter um triunfo se ela teve nascimento, se a germinação dela, se a concepção dela foi dos escotos, o nascimento, a vir à luz, foi com Descartes. Descartes se escreve Descartes, mas para falar tem que se descartar os S's. Então fala-se Descartes, lá tira os dois S. Escreve-se Descartes, mas não se descarta os S's. Então fica só Descartes, tá certo? O Descartes, ele vai dizer um raciocínio profundo. Eu penso, logo existo. Ele dizia que esse parte da dúvida é completa. O homem não conhece nada. Um aluno meu uma vez perguntou para o professor, ele tinha certeza que ia partir da dúvida? Porque se ele tinha certeza que ia partir da dúvida, se ele tinha dúvida, eu tinha certeza nenhuma. Então, penso, logo existo. Essa colocação é uma colocação nova em toda a filosofia, em toda a ciência. Porque toda a ciência é voltada para aquilo que existe. Nós estudamos, por exemplo, a matemática mede quanto que a geometria mede esse ser, estuda a forma dele. A física estuda a química estuda a construção da matéria. A física estuda o peso e uma série de coisas, a resistência, uma série de outras coisas. A economia estuda quanto vale isso aqui, tá certo? Então, você vê quando for levar ele vem aqui e diz, puxa, que coisa boa, hein? Isso custa quanto, hein? Ela é boa, mas eu não vi que ela é verdadeira. Ele quer saber quanto. Bem, então, eu estava dizendo que Descartes. Descartes dizia que devia partir da dúvida. Tá certo? Todas as ciências e erros são voltadas para fora. A geografia estuda o mundo, a química estuda as substâncias, a biologia estuda os seres vivos, a medicina estuda o corpo humano, estuda sempre coisas fora. Tá certo? Mesmo a psicologia, eu estudo a alma dos outros para compreender a minha. Mas eu estudo a alma do outro para compreender a minha também. Mas eu olho a minha como se fosse externa a mim. O meu eu, por lá dentro de mim, como se fosse o tetraedro ou então o copo de água. Então, assim, tudo que está fora. Certo ou não? Tudo bem? Agora, pela primeira vez, faz isso contrário. A ciência não é para fora, mas para dentro. O pensamento produz existência. Porque eu penso, o copo existe. Se eu não pensasse, não existia. Claro. Quiseram ser ato puro, quiseram ser como Deus. Como Deus. O que pensar Deus, pensar fez. Então Descartes fez o que Adão pretendia. Ser Deus. Eu penso, logo produz existência. É o pensamento que produz existência. Alguns argumentaram contra Descartes que o que ele diz, penso, logo existo, é um raciocínio incompleto. Porque a primeira frase do raciocínio seria: todo ser que pensa existe. Todo ser que pensa existe. Eu penso, logo existe. Aí está certo. Tá? Mas ele cortou a primeira frase: todo ser que pensa existe. Ele não põe o ser como base, ele põe o pensamento. E ele vai dizer que a frase dele, penso, logo existo, não é a segunda e terceira frase do raciocínio, mas é o princípio. O pensamento é a primeira coisa que se conhece em si mesmo. Então não é o ser, e não é verdade. A criança, o bebê, ele não tem pensamento, mas ele conhece o ser. Ele vê a mãe, tá certo? Ele vê as coisas vagamente, ele sente o cheiro, tá
certo? Ele ainda não sabe pôr os nomes, mas ele tem primeiro noção de ser, como eu tenho noção de que ele é um, ele é outro. Tá? E que eu sou um, vocês são outro. Que eu sou eu, isso aqui é copo, e isso aqui é água, isso aqui é vida. Então, para Descartes não, é o pensamento que existe antes de tudo. Então o pensamento é que produz o ser. Então nada existe a não ser o pensamento do homem. Para Descartes o mundo não existe. Isso é difícil de a gente entender. Porque é uma coisa que é tão contra a evidência, porque eu vejo que isso aqui existe. Claro? As coisas existem. Descartes não, ele nega isso. A existência Ele nega isso. Não, ele nega toda existência. Não há existência. Não, o existencialismo que projeta o que vai existir? Não, isso eu depois. Mas o que ele põe na frente de tudo é o pensamento. O pensamento é causador da existência. Na verdade, isso é assim em Deus. Então ele está fazendo o homem Deus. Deus pensou o boi e fez o boi. Então, ele está pondo, eu sou Deus. Certo? Então, o pecado da modernidade é uma tentativa do homem se fazer Deus, como com Adão. Segundo, é uma negação de todo mundo. O que existe é só o pensamento. O pensamento que cria existência. Se existe o sol, a lua, o mundo, a terra, o Lula e tudo mais, é porque eu penso. Se eu não pensar, não existe. Está entendendo? Isso é um absurdo. Isso aqui vai vir toda a filosofia moderna. Depois de Descartes vai vir Kant. Kant então vai dizer que, mais claramente, que o que eu penso é o que existe. Isto é, o que eu acho é. Essa frase entrou tanto nas cabeças que todo mundo diz, mas eu acho isso bonito, então é. Eu acho isso é bom, então é. Eu penso que isso é bonito, então é. Eu penso que isso é bom, então é. Eu penso que isso existe, então existe. O eu acho, eu acho que é o achismo atual. É um Descartes de Pirituba. Tá certo? Eu acho. Tá certo? Então, nós achamos, nós temos o tempo do achismo. Aquilo que eu acho é. Então, para Kant, o mundo não tem existência. É a ideia que eu tenho que produzir o mundo. Então esse objeto não existe, vocês não existem. Eu estou tendo ideia de Hector, ideia de não Aparecida, ideia de Stachari, que é uma ideia rotunda, a ideia de Emerson, a ideia de Stella, está claro ou não? Mas se eu não tivesse ideia, não existia. Se eu perdesse a ideia de Hector, ele sumia. Isso é um absurdo, não é? Compreende? As coisas têm existência real. Eu posso conhecer que isso é copo. Não é a minha ideia que produz o copo. Por isso ele dizia, o Kant dizia, se cair uma árvore na Amazônia, que ninguém sabe, que ninguém tem ideia, a árvore não existe e não caiu. Tá? Só existe aquilo que eu sei que existe. Se eu não sei que existe, não existe. Então eu montei dois argumentos, dois exemplos para mostrar a borrada disso. Um é pelo meu câncer, eu tinha câncer da bexiga. Então, se eu não tomo conhecimento que tem câncer, não faço ultrassom, xerox da bexiga, radiografia, tomografia da bexiga, então eu não tomo conhecimento. Então o câncer não existe. Quando eu faço radiografia, eu falo, agora sei. Foi fazer radiografia, né? Passou a existir, né? Passou a existir. Isso é uma tolice. Uma moça que concebe uma criança, ela não não concebe a criança quando tira o ultrassom. Quando ela tira o ultrassom, eu só confirmo. A criança já existia antes. Ela não sabia. Então não nasce nada, né? Se não sabia, não nasce nada. Uma coisa de louco. Está entendendo? Então não é porque eu não sei que a coisa não existe. Eu posso estar com um câncer no fígado e não sei. Mas o câncer existe. Tá certo ou não? Eu não sabia disso daí. O Kant não sabia. Não é possível, tá de maldade, não é possível. Não sabia. O fulano quando é Achou um orgulhoso... exemplo desse tipo, eu tão orgulhoso que não achava. Não. O professor. Quando é muito orgulhoso, ele não vê as coisas mais simples. Quando ele fica olhando para a própria inteligência. Então o Kant, ele vai negar também o ser.
conhecimento é que produz as coisas, mas as coisas não existem, o ser não existe. Tá claro? E daí vem todo o pensamento moderno. O pensamento moderno, depois de Kant, ele vai continuar com o Husserl. O Husserl escreve com a caneta, depois H de H, que não quer dizer nada, H é uma letra que não existe em português, H, tem gente que escreve H. Quando ele estava no colégio, vírgula, ele não escreveu mesmo. Então, a Júlio César entrando em Roma, vírgula. Então, na própria Júlio César entrando em Roma, vírgula, V-I-R-G-U-L-A. Eu tenho a prova em cima. Vírgula. Aspas sem H. Aspas sem H. Ponto. Então, o mais gordo embaixo. Então, 2 pontos, mais gordo embaixo. O mais gordo embaixo. Eu pego as provas. Eu estava conhecendo as besteiras, eu dizia para os alunos que ia fazer um livro. Viagem maravilhosa pelo país das besteiras. Com as provas que os alunos tinham posto, as que tinham feito. Bem, então o cérebro vai dizer a mesma coisa. O homem não conhece o real. O cérebro vai um pouquinho mais à frente. Ele vai dizer que a nossa inteligência conhece alguma coisa, mas não plenamente. Então não sei o que é vidro, não sei o que é água, não sei o que é mesa, não sei o que é papel, não sei o que é tetraedro, não sei nada. Eu tenho uma certa noção das coisas. Nós vemos as coisas, mas não conhecemos o que elas são. Nós conhecemos a manifestação das coisas, assim como nós conhecemos o sol, vendo que está claro, ou vendo que está quente, saiu o sol, está com calor, você sente o calor e vê a luz. Mas não vê o sol. Se olhar para o sol, fica cego. Então nós conhecemos os efeitos do sol, mas não o sol. Assim todas as coisas. Eu conheço os efeitos da água, mas não a água. Eu conheço os efeitos da madeira, mas não a madeira. Então eu sei que isso aqui é liso, que é marrom, mas o que é madeira eu não sei. Tá certo? Então para o cérebro, eu conheço as manifestações dos seres. Mas o ser não conheço. O ser para eles é vazio. Não há ser. Então o ser manifesta coisas que nos enganam. O ser mente. Tá claro? Então nós vemos as coisas como pessoas que veem vultos à distância. Como os homens têm diversidade de capacidade ocular, um é mais rico que o outro. Então a gente vê mal as coisas. Assim, 2 esperando a condução num ponto. Então tem um míope para fugir. Você pode dizer se esse aqui é um bonde de fábrica? Pois é um bonde. Outro não faz certo. Sabe o que é bonde de fábrica? Eu não tinha um bonde de fábrica. Então, assim como a gente vê vultos à distância e nós não distinguimos igualmente, porque um é mais míope, outro tem vista melhor, então quem é muito míope nem vê. Está vendo aqueles homens lá à distância? A distância é homem, ele não enxerga nada. Outros dizem que são homens, outros dizem não, são macacos. Outros dizem não, são homens carregando fuzis. Outros que vê melhor dizem não, são homens carregando fuzis, são homens carregando enxadas. Tá certo? Outros dizem não, são homens carregando enxadas. É o pessoal do MST com pau para invadir uma fazenda. Ou dizer até o distintivo do MST, tá claro? Cada um dá alguma coisa a mais, mas ninguém sabe direito o que é. Assim, para o cérebro, os homens conhecem manifestações dos fenômenos, mas ninguém conhece a realidade. Não existe conhecedor da realidade. Por isso os homens trocam informações, como se disse coisa à distância. Nós dialogamos, e é no diálogo que nós nos aproximamos do conhecimento real, mas não conhecemos plenamente. Tudo bem? Nós não temos o conhecimento pleno. Tá certo? Daí vai vir a aplicação disso para a religião. Deus nós não conhecemos, só conhecemos pelas manifestações que Deus são. Então cada um tem uma certa visão de Deus, mas ninguém tem ela plena. Tá certo? Então os homens, eles interpretam a realidade. Eles leem a realidade. Cada um dá uma interpretação. São macacos, outros dizem, não, são homens, outros são guerrilheiros, não, são cuponeiros. São do MST, não são, a turma do Corinthians. Tá claro?
São os gaviões infiel, tá certo? Ou os periquitos da infiel, qualquer coisa assim. Você quer falar de periquitos, né? São os gaviões servindo dos periquitos, né? Então, o que eu estava falando de quê? Dos periquitos. É a aplicação na religião da ideia. Não, então nós interpretamos o que nós vemos nos vultos. Cada um dá uma interpretação. Todo mundo pode interpretar, mas ninguém tem interpretação verdadeira. Ninguém pode dizer para o outro errado, porque ele também não enxerga. A nossa inteligência é tão míope, tão fraca, que ninguém sabe o real. Então nós podemos trocar ideias, mas ninguém sabe o certo. Todas as opiniões são válidas, nenhuma é exata. Tá certo? Aplicando a religião, aplicando a Deus, todas as religiões têm uma certa ideia de Deus. Nenhuma ideia é exata. Nenhuma religião é verdadeira. Nenhuma tem a verdade completa. Nenhuma está errada. Por isso tem que ter o diálogo ecumênico. Se não tem a certa, nenhuma está errada. Nenhuma está errada. Não existe leitura certa da divindade. Todos os credos têm uma certa aparência, mas ninguém compreende isso. Então, nada é verdade. Certo? Isso foi aplicado na hermenêutica fenomenológica de Husserl, que vai ser aplicado depois por um outro teólogo protestante chamado Bultmann, que vai dar origem ao Vaticano II. Para Bultmann, assim como nós não conhecemos o ser nos engana, nossa inteligência é míope ou cega, como o ser nos engana, o ser nos mente, a inteligência não vale nada. Cada um tem um palpite. É mais ou menos como um serviço meteorológico. Nunca acerta que vai chover ou não. Mais ou menos, entre em contato. O que aí vocês? Acho que vai chover. Então, não deram palitinho. Chuva amanhã em São Paulo. Tá certo? Então, não se tem noção nenhuma do real. A inteligência mente. Para Bultmann, toda interpretação da realidade é falsa. Toda interpretação tem algo de verdadeira. Nenhuma é verdade. A mesma coisa para os textos. Os textos escritos, o que são? Um poeta vê as pombas voando. Tá certo? De manhã cedo saindo do pombal. Então, vai ser a primeira pomba despertada. Tá certo? Aquela bobagem lá nem lembro quem é o desse que fala isso. Quem não? Mais outra, aqui são dezenas das pombas que voltam para os pombais quando vai a madrugada, uma bobagem qualquer. Então, vai ser a primeira pomba despertada. Mas isso. Tocou, rim, lá vai o pombo. Depois vai outra, quando vai a madrugada. Então, o que o poeta fez foi ver o pombal e escrever uma poesia. Ele tentou interpretar o pombal, mas ele não conhece o pombal. Certo? Ele fez uma leitura do pombal, deu uma interpretação fenomenológica, mas a inteligência dele é míope. Ele não sabe bem que é pomba e que é pombal. Não sabe o que ele quer. Eu vou ler, eu vou interpretar a interpretação dele. A minha interpretação se encontra com a dele, como o horizonte se encontra, o céu e a terra. Então, uma espécie de fusão dos dois, eu dou meu palpite, ele entra dele no meu, eu concordo alguma coisa com ele não concorda comigo, eu concordo com ele. Cada um tem uma interpretação de um texto. Por isso, na Sagrada Escritura, ninguém sabe o que quer dizer Sagrada Escritura. Isso vai ser o modernismo. A Escritura é uma interpretação da realidade do mundo de Deus feita por uns homens lá no passado. Mas eles interpretaram, o jeito deles eram míopes também. A inteligência deles também enganava. Então nem eles sabiam o que estavam escrevendo, e cada um que vai ler, cada um vê de um jeito. Então ninguém tem uma interpretação certa da Escritura. Todas as interpretações da Escritura são verdadeiras. Todas são falsas. Nenhuma é certa. Tá certo? Então não existe uma religião verdadeira que tenha uma interpretação certa de Deus ou da Sagrada Escritura. Esse é o Vaticano II. O Vaticano II vai dizer, então, que a igreja como era no passado, a igreja católica, a igreja de Cristo é a católica. Essa é uma interpretação de uma pessoa que nem sabia que estava interpretando e que julgava que era a mesma.
é um ingênuo. Ninguém sabe o que é. Você está entendendo? Então a igreja no passado errou, porque ela se afirmava a única religião de Cristo. Agora não, ela subsiste. A religião que subsiste na católica, subsiste nas outras. Todas as religiões são verdadeiras. Não existe uma religião verdadeira. Cristo é Deus? Vai lá saber. É tão Deus quanto Buda, quanto Xangô, quanto Alá, Baco, tá certo? Ou qualquer outro Deus. Ninguém sabe. Nós damos nome à divindade de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Outros dão de Vishnu, Shiva, outro Buda, Alá. Cada um dá o que quiser. Mas ninguém sabe ao certo. E por isso tem que ter respeito pela interpretação dos outros. Porque ninguém sabe o certo. O Vaticano II foi a introdução do modernismo, da modernidade na igreja. A modernidade dizia que não existe realidade, o que vale o que eu penso, vale o que eu acho. Certo? O Vaticano II vale o que cada um acha da religião ou da Sagrada Escritura. O Vaticano II é a aplicação dessa filosofia moderna. Tá certo? Quando João XXIII disse que tinha que explicar a doutrina católica à luz do pensamento moderno, à luz, segundo o pensamento moderno, estava tentando explicar a religião católica de acordo com uma filosofia que diz: não existe o ser, não há Deus, Não há explicação. não há verdade, não há bem. Então não existe bem nenhum. Para o mundo moderno não há bem nenhum. O bem não existe. Então isso aqui, a água não é boa, o copo não é bom. O bem absoluto é Deus. Pois cada coisa tem uma certa bondade. Agora não existe o bem. Então, eu não sabendo, porque não tenho inteligência para conhecer a realidade, não sabendo o que é o bem, não havendo ordem nos seres, não há ordem nos fins. Eu acordo por acordar, trabalho por trabalhar, como por comer, me divirto por me divertir, estudo por estudar. Nada é para outra, porque um ser não existe para o outro. O alface não é para a cabra não é para mim, eu não sou para Deus. As coisas não são umas para as outras. Não há ordem nos seres, não há ordem nos fins. Nós usamos as coisas. Então não existe o bem. Existe o que me interessa, o bem para mim. Então, o bem para mim agora é jogar ping-pong. Eu jogo ping-pong. Bem para mim é dormir, eu durmo. Bem para mim é matar o outro, eu mato. Bem para mim é namorar com tal pessoa, então eu namoro. Eu uso aquele bem. Aquilo é bem para mim. Então nada é bem mesmo. Todas as coisas são usadas. Então hoje se usa a palavra curtir. Não se ouve mais música para conhecer uma ideia, para compreender Deus. Se ouve a música para ouvir, para curtir o som. Não se ouve a música, curte-se o som, quer dizer, a vibração sonora, mas não a música. A música é intelectual, o som é físico. Curte-se o som, curte-se a namorada, é físico, fica-se, físico. Curte-se uma esposa, curte-se um filho. É bom ter um filho para curtir o filho, sair com ele, como se curte o cachorrinho. O filho é tratado exatamente como o cachorrinho. Curte-se. Nada tem uma finalidade maior. Tudo existe para ele. É um egoísmo tremendo. Então não há nem bem nem mal. Não existe mais mandamentos. Porque não existe mais verdade. Se não existe verdade, não existe bem. Não há ser, existe só o pensamento. Não há verdade, não há bem. Tudo acabou. Não tem moral, não tem filosofia, não tem ser, não tem nada. Por isso, então, o mundo é um nada absoluto. Tá certo? O existencialismo diz, então, que não é essência. Perguntou a você, não é essência. As coisas são como tem dois princípios de ser: autopotência, essência e existência. Sereia. Qual é a essência da sereia? Moça com rabo de peixe. Existe? Não. Deus podia fazer esse ser? Podia. Podia ter feito, então daria existência àquela essência. Não fez, então só tem na imaginação. É claro que não tem cabimento fazer uma moça com rabo de peixe. Certo? Não existe isso aqui. O centauro.
Cavalo com cabeça de gente. Hoje dentro não está provado que podem impor o oposto. Porque um deputado está cheio. Mas o centauro tem uma essência. Cavalo com corpo, com cabeça humana. Não tem existência. Tem só uma essência. Todo ser, ele tem essência e existência. Por existencialismo, só tem existência. Então, o que é vidro? Não tem. Existe vidro. Mas o que é, não sei, nem pode saber. Porque não tem essência. Não há, Deus não deu forma a nada. Não há Deus, não há essências. Então, esse ser não me diz nada. Eu não sei se é vidro, água ou fogo. Ele só existe. Então não existe classificação de bem. Porque não há bem, não sei o que é bem, não sei o que é mal. Não vale nada. Tudo existe só para aquele momento. Então, cada momento eu vou me fazendo existir, agindo. Mas não tem finalidade nenhuma. Então, é uma ação completamente louca. Professor, só uma pergunta. Qual a diferença entre moral e ética? A ética é para os vagabundos, para dizer que não existe Deus. Então, inventar a ética. A moral diz, por exemplo, é pecado fazer 10 mandamentos. A ética vai à inspetora do colégio e diz que o auditório não está montado. Por quê? Porque não estão postas cadeiras. Mas as cadeiras estão aqui empilhadas. A mão não está posta, não estão postas no lugar, estão só empilhadas. Então não tem. Então não pode fazer no colégio. E o pátio lá tem umas mesas para os garotos comerem. Ah, não pode. O pátio não pode ter mesa. Então eles vão comer na mão. Come na mão, não pode ter mesa. Então, essa é a ética do governo. Tem que respeitar a lei. Tá certo ou não? Essa é a ética. Pois pode matar qualquer um, não tem importância. Vale o aborto. Entendeu? Porque ética. Ética é a moral dos fariseus. Não, a ética é uma invenção dos homens. Ética e moral é a mesma coisa. O que é ético? O que não, ética presta atenção, ética é a ciência que estuda a moral, os costumes. Mas ele chamou de ética uma coisa artificial inventada pelos homens. Não é ético o advogado e pedir freguês. Ah, que crime abominável. Não é ético o professor criticar a aula do outro. Tem que dizer sempre que ele é inteligente. Entendeu? Uma bobagem. Bem, a ética é uma invenção atual para se fazer esquecer os 10 mandamentos. Está entendendo? É contra a ética fumar aqui dentro. Cadê o Jaime? Foi fumar lá fora. É contra a ética fumar num recinto fechado, que faz mal para os outros. Agora, ensinar palavrão, sujeira, isso não tem nada contra a ética. Isso é bastante moral. Tudo bem, então? Não, isso é que nem lembra ele. Não pode fumar lá dentro. Mas o último curso que ele teve, um monte de palavrão. Não, não é só isso, não é só isso. Não pode fumar lá dentro, mas o França Amaziato, o secretário, pode. Fumar não pode. Tá certo? Mostrar porcaria para criança na televisão? Claro, isso pode. Tudo bem, então? Então, toda a filosofia moderna é uma repetição do pecado de Adão. Não existe ser. O ser mesmo. Então, não há moral, não há verdade, não há filosofia, não há nada. Não há mundo, não há ser. Nós estamos num nada absoluto. Entendeu? Interessante. O Vaticano II aceitou a modernidade. Aceitou o pecado de Adão. Nós não conhecemos o que é certo. Daí o diálogo. Os cegos comentando, né? É bonde. É o bonde de fábrica. Ah, é bonde. Parece sorvete. O diálogo dos espíritos. Né? Esse é o diálogo do Vaticano II. Tudo bem. Então a aula era essa. Pronto. Alguém tem alguma pergunta profunda? Professor, então, por isso que o Papa começa condenando a filosofia, para começar qualquer outra... Claro. Ele condenando a filosofia moderna, tá certo? Foi muito bem. Agora ele fala uma coisa errada lá, que é preciso ressuscitar o valor da razão aceitando o iluminismo. O iluminismo não, o iluminismo diz que a razão entende tudo. Então, eu esqueci ele afirmar isso no final, né, professor? Porque toda a ideia dele é de condenação, depois no final... É um absurdo. Ele tá quase igual um negócio. O iluminismo não presta. Dizer que a razão entende tudo é falso. Não é? Tudo bem.
filhos. Eu acho que ficou muito difícil, não estão cansados, vocês acham que aproveitaram tanto? Aproveitei bastante. Ah, que hora tem aí, filho? 10h20. Opa. Alguém tem pergunta mais? Nada. Hegel, como é que entra nessa história? Hegel, é. Hegel é idealista, né? Então ele vai dizer que tem a evolução do ser. O ser não existe. O Hegel vai dizer que tem a tese e a antítese. Então, se aqui tem o ser, aqui tem nada. O nada existe. Então ele dá um valor para o nada. O nada passa a ser. Ele faz o contrário dos outros. É, mais grave ainda. Tá certo? E evolui. O nada com o ser se atacam mutuamente e produzem evolução. A tese e a antítese gera mudança em todas as coisas. Mas a finalidade não era explicar toda a filosofia moderna, explicar qual era a raiz da filosofia moderna, que é uma negação do ser. A negação que o homem conhece a realidade. Por isso que a atitude correta é estudar. É estudar. Certo? O mundo moderno é ponto de estudo. O Padre Rifan dizia que o nosso grupo não prestava, porque era um grupo intelectual. Exatamente o que prestava é por isso. É o conhecimento que dá. Entendeu? Tudo bem? Ótimo. Alguém tem alguma pergunta mais? O Papa Bento XVI, quando reafirma, né, a supremacia da Igreja Católica, né? Quando ele diz que a Igreja a Igreja Católica é a única igreja de Cristo, ele mudou toda essa filosofia. Então ele está atacando muito a modernidade. Claro, porque se fala é, então é. Porque toda a modernidade nega que é. Ele disse é. O Vaticano II trocou o é pelo subsiste, porque a modernidade é contra o ser. Vale o pensamento, não o ser. Vale o que acha. Não pode dizer que é. Então ele definiu falando que o que não é, o que não é, o que não é, mas eles não falam o que é mesmo. Isso. Mas o Papa tem uma inteligência muito grande, né? Vai se salvar por causa da missa, mas 2 dias depois da liberação da missa ele dá essa e a notícia fica agora saiu em cima o negócio, disso, né? E agora saiu o negócio do dossiê Book, você viu isso ou não? Acho que eu falei no domingo lá, né? O padre Bux, que é o teólogo do Papa, publicou um texto dando toda a origem do moto próprio. Então fala coisas tremendas, que no tempo de João Paulo II, a congregação da propaganda até sabotava João Paulo II. Então, é uma autoridade do Vaticano dizendo que lá dentro tinha um ministério sabotando o Papa. Tremendo. Ele diz, por exemplo, que o Papa João Paulo II deu um indulto para a missa, que isso era um absurdo, porque se a missa nunca foi revogada, não podia conceder a missa, era direito. Então essa rua é mão única para cá, mas eu posso dar um indulto para o bombeiro ir na direção contrária para atender um incêndio lá embaixo. É um indulto. É uma construção contra a lei, mas não posso dar um indulto às pessoas seguirem a flecha e seguirem essa direção que está marcada. Então, o Papa, falar em indulto, ele fala uma coisa imprópria. Quer dizer, critica até a lei do Papa. Quer dizer, muito violento. E agora saiu um artigo muito bom da Simonó, tratando do Vaticano II, porque o Vaticano II não é infalível, como pode ser corrigido, criticado e anulado. Ele exposto entre parênteses. Tem esse direito de negar o Vaticano II, criticar o Vaticano II e convém por entre parênteses, quer dizer, esquece.